Olá, hoje eu vou mostrar para vocês um caso desafiador, uma paciente de 80 anos com desequilíbrio sagital que havia sido operado antes já. Tinha uma artrodese de L1 a L5, tá? Com desbalanço sagital, ou seja, ela estava caída para frente, esse é o grande problema dela. Isso ela faz com que o gasto energético dela para ficar em pé e para andar é muito alto, então gera dor. Ela tinha uma lordose lombar de apenas 22 graus, um PI, que é o índice pélvico dela, de 69, ou seja, a gente teria que colocar a incidência pélvica dela entre 59 e 69 para dar um bom equilíbrio sagital para ela e trazer o centro de equilíbrio, que ela estava com 17 graus com o centro de equilíbrio deslocado para frente. Então o que a gente tinha que fazer? Ganhar lordose lombar. Ela já estava artrodesada quase toda a lombar dela há 6 anos. Qual foi o desafio? Colocar um queijo ali, dando uma hiperlordose nela de 40 graus, com queijo ali fixado, fechar a via anterior, vir por via posterior, subir a instrumentação até T9, tá? Encaixar com o dominó na barra que já está embaixo, para não abrir a parte central, passar as barras de formas percutâneas e ligar com S1 e os parafusos de S2 alar ilíaco. Então, planejamento cirúrgico para essa paciente: fazer uma via posterior, L5, S1 e ilíaco, sendo instrumentado, fazendo descompressão posterior, retirar toda a lâmina de L5, descomprimir as raízes de L5. Então, essa escoliose que essa paciente também apresentava no raio-x em AP, então você vê que a instrumentação dela de L1 a L5, e acima ela formou uma escoliose entre T12 e L1 de 31 graus. O desequilíbrio no plano coronal dela também existia. Então, plano sagital, plano coronal, o que a gente faz? Uma cirurgia para restaurar. Via posterior, descomprime L5, S1, tira a lâmina de S1, libera até as raízes de L5 na lateral, coloca parafusos de S1 e lateral, fazendo com que se fizesse uma grelha para não dar subsinus quando se colocar o queijo na frente, ou seja, vai segurar o queijo também. Colocar os parafusos também de S2 alar ilíaco, porque eles vão ficar no mesmo ajuste para ligar nas hastes, que nós vamos colocar depois paralelas a essas hastes que já tem aí. A gente não vai mexer nessa instrumentação. Então, esses momentos na cirurgia, tá? Um raio-x no transoperatório, colocação do parafuso de S2 alar ilíaco, a gente sempre coloca nessa posição. Então, o forame, identifica-se o forame de S1. Logo abaixo do forame de S1, você faz o ponto de inserção do parafuso, ele tem que estar aberto e inclinado para fora. Você faz o raio-x em gota de lágrima, viu? A gota de lágrima, você tem que colocar o parafuso ali dentro. O parafuso deu mais ou menos 90 a 95 milímetros, que dá 9,5 centímetros. É um parafuso extremamente poderoso para dar essa fixação inferior, para evitar o subsides e a perda da construção, tá joia? Ou seja, toda torre, por exemplo, a Torre Eiffel, tem que ter uma construção de base muito sólida para não desabar. Um prédio tem que ter uma construção muito de base sólida para não desabar. Coluna, mesma coisa. Construção de base sólida, principalmente nos pacientes idosos com escoliose e deformidade do adulto, que é um desafio da medicina. Então, nós sabemos que as taxas de complicações desse tipo de paciente, principalmente uma senhora de 80 anos, é mais alta do que a população em geral, mas aqui mostrando já o final, tá, da cirurgia, um queijo instalado, L5, S1, de 40 graus de lordose, tá, esse é um raio-x em AP, os parafusos de ilíaco, S2 alar ilíaco fixados também para dar sustentação, as hastes já saindo do S2 alar ilíaco, passando no S1, que dá aquela função de grelha para não dar o subsides, que é o fundamento do disco no platô superior de S1, então ele dá essa sustentação, e subimos as hastes grudando em dominós para a parte superior da instrumentação. Todos esses raio-x que eu estou mostrando é da paciente está internada, ou seja, não é um raio-x panorâmico total, mas olha só, a gente consegue observar o queijo ali, ó, 40 graus, a gente conseguiu ganhar, tá? O parafuso de S1 tá até difícil de ver pela radiação, que não foi adequada para esse paciente na hora de fazer o raio-x, ele estava mais adequado para fazer outras partes do que essa, mas está bem próximo ali para dar sustentação para o queijo de 40 graus de queijo, hiperlordótico, L5, S1, para conseguir ganhar lordose lombar. Você consegue observar que já mudou o aspecto da coluna dessa paciente. Ela ganhou 40 graus de lordose em L5, S1, com o uso de um queijo. Bem, essa construção final dela em AP, tá? Você pode observar no caso, 6 hastes, né? 2 em cima, daquela construção de cima, que está de T9 a T12, com o dominó ligando na construção velha. As hastes laterais passando de L5 a S1, que vão dar sustentação, ligadas também através de dominó nas hastes superiores, ou seja, tá tudo ligado. Para ligar isso foi uma dificuldade danada, é brincar de Lego, mas isso conseguiu resolver o plano sagital da paciente e o plano coronal também. A gente corrigiu aquela escoliose de 31 graus, ou seja, a paciente está equilibrada. Então, ela levanta e fica em pé agora, o centro de equilíbrio dela está batendo pontos exatos. Então, o gasto energético dela, ficar em pé, ela poder andar, é bem menor. Isso aí é uma melhoria da qualidade de vida gigantesca para uma paciente. Então, olha só, esses pacientes a gente tem que ter uma retaguarda muito boa, ter uma equipe muito unida,
UTI, anestesista, equipe de neuromonitorização durante a cirurgia, equipe excelente para ter excelentes resultados. Que a chance de complicações em pacientes com 80 anos de idade, com deformidade, correção da deformidade, se você não tem uma boa estrutura hospitalar, não tem uma boa equipe para trabalhar, o resultado é negativo, não é bom. Hoje eu demorei anos construindo e tendo essas peças-chave para estar junto, porque sozinho eu não faço nada disso, mas com eles eu consigo ter bons resultados. Então essa paciente de 80 anos que operou, olha o equilíbrio sagital que ela tem hoje. Ela está equilibrada. Então o que nós fizemos? A correção da escoliose, a correção da cifose, e o principal fator não é nem a escoliose para essa paciente, que está atrapalhando a vida dela, e sim a cifose que ela estava tendo que andar e conviver. Então hoje ela tem uma lordose lombar equilibrada, ela tem 60 graus de lordose lombar, o que bate com o índice pélvico dela, certinho, que ela tem um índice pélvico de 69 graus, ou seja, um valor de 59 a 79 está dentro do que a gente esperaria para ela, para bater certinho e ela ter um centro de equilíbrio exato, que ela tinha 17 graus, 17 centímetros do centro de equilíbrio dela jogado para frente. Então hoje não, essa paciente consegue levantar, ficar ereta, sem ter que ter um apoio anterior para evitar com que ela caia para frente. Então isso para mim é um resultado excelente, eu agradeço a minha equipe por estar junto, por estar me ajudando em todos os aspectos disso.